E aqui eu queria trazer uma mensagem importante, queridos, porque o nosso tempo está difícil. Eu creio que a porta da graça está quase se fechando, queridos. E eu vou entrar nesse tema aqui de algo importante para mim e para você. Então vamos orar nesse momento para que eu possa trazer essa mensagem para você ver que o inimigo não está de brincadeira. As coisas estão ficando difíceis. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, grande é o teu nome para sempre. Primeiramente, ó Deus, perdoa meus pecados, Pai. Que eu sou indigno de trazer essa mensagem aqui. Abençoe também essa pessoa que está aí do outro lado, vendo essa mensagem. Que isso toque no coração dela também, Senhor. Nos ajude a entender a tua vontade para esse um tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui no livro de Provérbios, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 29, verso 18, diz assim: Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Que não tendo profecia, o povo se corrompe, o povo perece. O povo adventista, além da Bíblia, a palavra sagrada de Deus, tem um espírito de profecia que nos orienta aí sobre textos difíceis, sobre situações difíceis. E Ellen White fala aqui no livro Eventos Finais, eu estou acompanhando esse livro, vocês podem acompanhar também, ler, estudar, que é importante, queridos. O livro Eventos Finais, eu vou ler especialmente o capítulo A Sacudidura, página 110. Aqui fala do último engano de Satanás antes da porta da graça se fechar. Como eu mencionei na pregação que eu fiz, né, sobre a questão das músicas, ali eu afirmei que Ellen White ela fez profecias para o mundo científico, mundo político, mundo religioso, mas também Deus usou ela para falar de profecias que se cumprir dentro da nossa igreja. E eu fico feliz porque essas profecias estão se cumprindo. É um motivo de alegria. É uma prova de que Ellen White é uma profetisa verdadeira. Porém, eu fico muito triste porque muitos estão deixando essa profecia se cumprir na vida deles. Isso é muito triste. E aqui, nós sabemos que nós estamos próximos da porta da graça se fechar. Por quê? Olha o que diz aqui. Na página 110, falando do último engano de Satanás, antes da porta da graça se fechar. Olha o que diz aqui o verso, ou seja, o parágrafo, né? Olha o que diz o parágrafo 4, o quarto parágrafo da página 110, no capítulo A Sacudidura. Ele vai te dizer aqui, ó: o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Olha o que ela está dizendo aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. Quando a Ellen White usa a expressão aqui, testemunho do Espírito de Deus, ela está se referindo ao Espírito de profecia. Ok? Então, tanto faz se referir ao Espírito de profecia como testemunho do Espírito de Deus, como Espírito de profecia ou livro profético. Significa a mesma coisa. Quando Ellen White diz aqui, ó, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Eu vou traduzir o que ela quis dizer aqui. Ela quis dizer assim, ó,
que o último engano de Satanás será exatamente anular o espírito de profecia. Aí em seguida ela cita Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E uma das... Pode colocar aí, queridos, 90% da apostasia que está acontecendo no meio do nosso povo, nesses últimos dias, que com certeza já estava profetizado sobre isso, ela diz aqui que é a rejeição do espírito de profecia. Porque o plano de Satanás, queridos, ele é muito inteligente. Nas palavras aqui de Ellen White, ela diz o quê? Ela também diz assim que o plano de Satanás agora nos últimos dias é criar um frio formalismo de um lado e um fanatismo de outro. O que é o frio formalismo? É eu não me importar com o que diz a Bíblia e o que diz o Espírito de Profecia e viver uma vida como se nada estivesse acontecendo. Por outro lado, o inimigo também leva ao fanatismo. Pessoas que se apegam demais aos escritos do Espírito de Profecia, não tem a humildade ali de buscar o Espírito Santo para poder buscar a compreensão da parte de Deus, e ensina coisas que o Espírito de Profecia não ensinou e nem a Bíblia ensinou, levando aí a um fanatismo, ao extremismo. Então o plano de Satanás é levar o frio formalismo de um lado e o fanatismo do outro, nunca o equilíbrio. Porém, a pior coisa que está profetizada aqui antes da porta da graça se fechar, eu quero dizer aqui, ó, o último engano. O último engano é o quê? É o último engano antes da porta da graça se fechar. O que é a porta da graça? Reexplicando. A porta da graça é a oportunidade. Jesus está no santuário, no Santíssimo, hoje, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 1. Cristo está lá no Santíssimo. Quando Jesus sair de lá, não terá mais intercessor para o homem. Os pecados não serão mais perdoados. A oportunidade de salvação para o homem acabou. Isso é o fechamento da porta da graça. E o último engano, ela diz aqui, antes de fechar a porta da graça, é anular o espírito de profecia no nosso meio. Infelizmente, queridos, Satanás ele está conseguindo seu objetivo. Alguns, quando vão falar dos escritos de Ellen White, diz que ela é uma escritora, sendo que ela é uma profetisa. Há uma grande diferença de escritora para profetisa, porque escritor pode ser qualquer um, mas para ser profetisa ou profeta, para ser um profeta ou uma profetisa, tem que passar pelas regras bíblicas, que é as suas profecias se cumprir, ter uma vida íntegra, ter bons frutos, não respirar durante as visões, perder as forças, assim como está escrito lá em Daniel capítulo 10. E Ellen White estava dentro desse contexto profético, quando esteve em visões, nas suas várias visões, perdeu a força, o fôlego, ficou sem respirar, foi submetida a testes físicos, até com médicos presentes, onde colocaram uma vela diante do seu nariz para saber se ela estava respirando no momento da visão. E foi provado que a vela, o fogo da vela não se mexeu, mesmo perto do nariz de Ellen White, mostrando que ela estava numa visão verdadeira, assim como ali descrito em Daniel capítulo 10. Então, queridos, Ellen White passou pelas provas proféticas, então ela é uma profetisa verdadeira para orientar os adventistas sobre os enganos satânicos dos últimos dias. E, como diz aqui, Provérbios 29, 18, não havendo profecia o povo se corrompe. E por estar sendo tirado o espírito de profecia dos púlpitos, queridos, ou seja, não estão pregando mais o espírito de profecia junto com a Bíblia, nós estamos num nível de apostasia muito alto, e esse nível ele vai aumentar cada vez mais. Ele vai aumentar cada vez mais. E algumas igrejas, infelizmente, no exterior,
já não se pode nem falar sobre os escritos de Ellen White. Então, queridos, olha como Satanás é sujo. Estimulou o frio formalismo de um lado, ou seja, as pessoas não dão importância, e o fanatismo do outro. Só que aqueles que são equilibrados, que sabem equilibrar as coisas entre a Bíblia e o Espírito de Profecia, quando pregam, são taxados como fanáticos. Olha que coisa grave. Uma outra coisa grave, queridos, está acontecendo. Os nossos líderes, incluindo aí pastores, anciãos, estão desprezando o Espírito de Profecia. Não estão pregando mais o Espírito de Profecia. Muitos e muitos pastores, poucos pastores apenas. Vamos colocar aí 90% dos nossos pastores esqueceram das advertências de Deus e não estão pregando o Espírito de Profecia nos púlpitos, junto com a Bíblia, e é necessário. Porque os demônios, queridos, eles estão confundindo muitos de nós. Para você ter uma ideia, a coisa está tão grave que se levantou um movimento oculto no nosso meio. Esses movimentos, eles são classificados como adventistas subversivos. Ou seja, a palavra subverter, traduzida pelo dicionário, significa mudar a ordem de coisas. Ou seja, esses supostos adventistas, porque eles não mostram o rosto para não serem disciplinados, né, por não passarem por uma repreensão da parte da liderança da própria igreja, cobrem o seu rosto e ensinam heresias terríveis. E eu fui na página deles para ver o conteúdo e eu fiquei chocado com o conteúdo que eu vi lá. Fiquei chocado com o conteúdo que eu vi lá. Aonde, na matéria ali, um dos temas que eles falaram, que foi sobre masturbação, ensinando, né, que a masturbação não é pecado. Que Ellen White, quando escreveu sobre o assunto, se contradizeu. Então, queridos, olha que coisa grave, né, ensinando masturbação para os nossos jovens, praticar masturbação, dizendo que é natural do homem, da mulher se masturbar, porque os médicos orientam que a masturbação não tem nenhum problema. Isso é muito grave, queridos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. E Ellen White já profetizou aqui sobre isso. Tá tudo aqui, ó. E eu não me escandalizo com isso, porque eu estudei aqui no livro Eventos Finais e ela fala sobre isso. E ela fala coisas graves também. Aqui, ó, na página 111, muitos levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na tocha infernal de Satanás. Está na página 111, ela está dizendo que muitos vão levantar no nosso púlpito com uma mensagem falsa. E podemos dizer que esses do grupo aí, adventistas subversivos, eles já são conotados aqui com a falsa profecia, ou seja, usados pelo demônio para levar os nossos jovens à perdição. É triste isso, queridos. E o mais grave de tudo, o mais grave, é que muitos dos nossos pastores que estão se formando hoje não gostam do Espírito de Profecia, não pregam o Espírito de Profecia. Isso é muito grave, queridos. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O Espírito de Profecia precisa ser pregado, claro que de forma equilibrada, juntamente com a Bíblia, mas os pontos principais da nossa fé precisam ser restaurados. A música, a liturgia, como o Espírito de Profecia orienta ali, que deve ser uma música sacra, sem estridência. Devemos orientar com base no Espírito de Profecia. Também a Bíblia ensina sobre isso. Então, queridos, aí muitos dos nossos líderes estão se formando hoje como pastores
Essa é a realidade. Apenas para ter uma vida material considerável. Eu sei que um pastor, ele é uma profissão como qualquer outra, mas é uma profissão honrada, uma profissão dada por Deus. O pastor precisa estudar a Bíblia, Espírito de Profecia, porque ele foi separado para isso, para o ministério de Deus, para pregar a verdade. Eu lembro que quando eu fui fazer teologia, quando eu era comportor evangelista, na hora da entrevista, o pastor que me atendeu, que fez a entrevista comigo, fez algumas perguntas. Por que você quer ser pastor? Eu era comportor, eu falei assim, olha, eu gosto de pregar o evangelho, sou comportor, né, gosto de dar estudos bíblicos, já levei algumas almas para Cristo, graças a Deus pela misericórdia de Cristo. E eu creio que eu farei um bom trabalho. E ele falou assim para mim, boa vontade não é o suficiente. Eu lembro até hoje, falou assim, boa vontade não é o suficiente. Você tem que ser sentido chamado por Deus. E você tem uma grande responsabilidade, mais do que qualquer pessoa. Porque se você esconder as verdades bíblicas, foi o que o pastor me disse. Se você esconder as verdades bíblicas, o espírito de profecia dos membros, você vai ser cobrado 10 vezes mais como de qualquer membro. Então é um cargo muito pesado, Deus vai cobrar muito de você. Então ele me pediu até para refletir, então reflita se é isso que você quer mesmo, não venha. Aí ele apontou para uns jovens que estavam fazendo vestibular e falou assim, não queira ser pastor por causa de benefício material, porque a maioria das pessoas está querendo ser pastor por causa disso. E ele falou para mim, foi sincero, eu percebi que você é uma pessoa sincera, você gosta aí de pregar o evangelho, mas se prepare e busque a resposta da parte de Deus e Deus vai te responder. Não queira ser um pastor simplesmente por causa das regalias que você vai ter, mas faça como honrando o seu legado. E quando eu saí daquela entrevista ali, queridos, eu saí pensativo. Saí pensativo, muito pensativo. E eu era comportor, depois fui ser obreiro, falei assim, olha, eu prefiro ficar com o meu ministério pessoal. Vou ficar com o meu ministério pessoal, dando os meus estudos bíblicos, fazendo a obra de Deus, como deve ser feito, para a honra e glória de Deus. Eu senti que o Senhor Jesus Cristo estava me chamando para ser sim um missionário, para pregar, mas para pregar, queridos, por amor às almas e não por amor ao dinheiro. E nós vemos, queridos, que a maioria dos nossos pastores hoje, eles não amam. Isso não é nem questão que eu estou julgando, não é julgamento. Porque Jesus fala que a gente vê pelos seus frutos o conhecereis. Assim, muitos pastores estão se formando hoje, não amam as ovelhas, não amam as almas. Não ama, querido, você sabe por quê? Porque se você tiver um filho, e você vê se esse filho está indo para o abismo, por amor a esse filho, você vai repreender esse filho. Eu não sou pai, eu não consigo sentir isso, mas você que é pai, você consegue sentir. Se você vê seu filho se perdendo, usando drogas, ou indo para prostituição, mesmo que doa no seu coração, você vai tomar uma ação como pai ou como mãe, você vai bater nesse filho. Vai dar uma repreensão, se não bater, vai dar uma repreensão nele, vai pôr limite a ele, vai fazer alguma coisa, porque você ama e não quer ver aquele filho se perder. E muitos dos nossos pastores não estão preocupados com a perdição dos membros, queridos. Não estão preocupados.
só se preocupam em subir no púlpito e dar um sermão normal, como todos os outros, mas não estão pregando o que Ellen White orienta aqui, ó, no Espírito de Profecia. A verdade direta, uma verdade que solidifica, que cria raiz nessa pessoa. Uma verdade que faz ela mudar de vida, mas não. Conheço muitos pastores, muitos são ali fiéis a Deus, estão pagando um preço muito alto, porque não é fácil, mas outros estão vendendo a sua alma por dinheiro, queridos. Estão com medo de pregar para perder a sua regalia. O que vale, meu irmão? O que vale os bens desse mundo e você perder a sua alma? Honre o cargo que Deus te deu e pregue a verdade. Porque o peso da minha palavra, ele é inferior ao peso da palavra de um pastor. Seria muito importante se os nossos pastores eles se levantassem e pregassem a verdade para a nossa igreja, a verdade, toda a verdade da Bíblia e do Espírito de Profecia. Pregassem sobre o mundanismo que está entrando dentro da igreja, sobre esses grupos aí dissidentes que ensinam que o Espírito Santo não é Deus, esses grupos dissidentes aí, como se adventista subversivo, ensinando a masturbação para os nossos jovens. Meus queridos, meu querido, se você é um pastor e está me ouvindo, tome uma posição como homem, seja homem. Honre a sua credencial, seja homem. Honre com a sua credencial que Deus te deu. E pregue a verdade. Independentemente se você vai perder a sua credencial ou não, pregue a verdade, meu querido. Porque Deus ele vai te cobrar de você terrivelmente. Não esconda a verdade das pessoas. Pregue. Pregue o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. Estude, ensine para os nossos jovens que o mundo entrou dentro da igreja e eles precisam se preparar. Ensine que a prostituição entrou no nosso meio e precisamos ser puros, senão nós não vamos entrar para o céu. Não cubra o sol com a peneira, meu irmão. Não cubra. Deus te deu um cargo muito importante. Esse cargo tem que ser honrado. E você que é ancião também, abraça essa mensagem que ela aqui também é para você. Você também foi chamado por Deus para poder honrar a Deus no cargo que Ele te deu. Deus não te colocou aí em vão. Deus te colocou para você servir a Ele, não servir a você mesmo. Não é as suas vontades que valem, é a vontade de Deus. Então, queridos, falando da sacudidura, olha o que a serva diz aqui, ó, a serva do Senhor diz. É plano de Satanás, página 110 eu estou lendo. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus no espírito de profecia. E em seguida vem o ceticismo. E depois as colunas de nossa posição. E a parte mais grave aqui, ó. Se vocês caem do espírito de profecia, vocês caem também o quê? Das escrituras. Olha o que ela está dizendo aqui. Se você está duvidando dos escritos de Ellen White, do espírito de profecia, logo também vai duvidar da Bíblia também, da palavra de Deus. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus no espírito de profecia. E é o que está acontecendo, queridos. Olha o que ela diz aqui, ó. O último engano de Satanás, esse é o último engano, ele está se cumprindo. É anular o espírito de profecia no púlpito. É anular. E quem vai anular é você, que é líder, que tem a responsabilidade na mão, mas prefere honrar mais os homens do que honrar a Deus. Olha o tempo que nós estamos vivendo, queridos.
E todos os que não honrarem a Deus agora não poderão honrar Ele lá na frente quando o decreto dominical sair. Olha o que diz aqui a página 111. A grande questão que está tão próxima de nós, a lei dominical, eliminará aqueles a que Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal e santificado, preparado para a chuva serôdia. Olha o que a serva do Senhor está dizendo aqui, queridos. Que quando sair o decreto dominical, a igreja de Deus será purificada, queridos. A igreja de Deus será purificada. Agora a pergunta é, o que vai servir o seu cargo? Quando sair o decreto dominical, meu irmão, nossos hospitais vão ser confiscados, nossas escolas vão ser confiscadas, nossas escolas vão ser confiscadas, nossos hospitais vão ser confiscados, tudo vai ser confiscado. O que vai sobrar justamente é a sua fé, o que você fez por Deus no período de graça. Então, queridos, mais uma profecia aqui que se cumpriu. O engano satânico dos últimos dias. O último engano de Satanás é o quê? Tirar o espírito de profecia nos púlpitos. E agora vem a última mensagem da parte de Deus. Se você que é líder não levar o espírito de profecia junto com a Bíblia para os púlpitos, para pregar, eu não sou profeta. Não sou profeta, sou apenas um simples servo de Deus. A profeta que foi chamada é essa aqui, Ellen White. E se você não levar a Bíblia junto com o espírito de profecia e alimentar o rebanho, alimentar o povo, você vai perder o seu lugar no reino de Deus. Eu não digo nem seu cargo na igreja, o seu lugar. E Deus vai tirar o seu lugar entre os santos. Não pense que apenas tem um cargo. Você precisa honrar esse cargo. Precisa honrar o cargo que Deus te deu. E eu digo para você, se você achar que essa mensagem tem alguma conotação fanática, ou se eu estou sendo usado por Deus ou sendo usado pelo inimigo para falar isso, eu vou te dar um conselho. Coloque o seu joelho no chão e ore a Deus. E busca a Deus. E pergunta para Ele se essa mensagem está vindo da parte de Deus ou não. E Ele vai te responder. Que Deus tenha misericórdia de você, ancião, que foi chamado por Deus para dar conta da casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, pastor, que foi chamado para dar conta da casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim também, que fui chamado para dar a mensagem e também tomar conta da casa de Deus. Eu falei para o Senhor, não importa as circunstâncias. Eu posso morrer de qualquer coisa, não sei, vai ter a perseguição aí no futuro. Não sei se eu vou estar vivo na volta de Cristo. Não sei se eu vou ser martirizado, vou morrer mais uma coisa, sei. De uma coisa eu não vou morrer. Covardia. Isso não. Porque os covardes não entrarão no reino de Deus. De covardia não. Mas coragem. Porque o Espírito Santo, quando ele enche o coração de um homem, mesmo que seja pecador, de um homem ou de uma mulher, o Espírito Santo dá coragem. Dá coragem para pregar, independentemente do que vai pensar o pecador. E se você é um pastor que foi realmente chamado por Deus, e se você é um ancião que foi chamado por Deus, você não vai temer perder o seu cargo. Você não vai temer perder o seu salário. Você vai temer perder a salvação. Igual Davi. Davi, quando o profeta Natan foi repreender ele pelo pecado dele, Davi não temeu perder o cargo de rei. Salmo 51 diz o quê? Não me expulse da tua presença e não me retire o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi era perder o Espírito Santo de Deus. Esse era o maior medo de Davi.
Não era perder um cargo, um salário. Porque cargo, salário, Deus nos dá, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Agora, se nós perdemos o Espírito Santo, perdemos a nossa salvação, ninguém pode fazer nada por nós, queridos. E se você é um homem de Deus, um pastor que foi chamado por Deus, se você é um ancião que foi chamado por Deus, um líder que foi chamado por Deus, assim como eu fui chamado por Deus, você não vai temer chamar o pecado pelo seu nome. Você vai pedir orientação a Deus, vai ler a Bíblia, Espírito de Profecia, e vai dar a mensagem para o povo, que o nosso povo está perecendo. E vou repetir, se você for um homem de Deus, se você for um pastor chamado por Deus, e se você for um ancião chamado por Deus, você vai colocar a vontade de Deus em primeiro plano. E você vai pregar a Bíblia e o Espírito de Profecia, e não vai permitir que Satanás cumpra o propósito dele aqui na página 110 dos livros finais, que é tirar o Espírito de Profecia da igreja. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, que Ele perdoe os nossos pecados e nos fortaleça, porque a porta da graça está se fechando. O último engano já está se iniciando. O Espírito de Profecia já está sendo anulado nos nossos púlpitos. Já quase não se prega mais. Mas se você é um atalaia, se você é um remanescente, você vai tomar a posição ao lado de Deus. Vai pedir o Espírito Santo, vai ser batizado pelo Espírito Santo e vai pregar a verdade da Bíblia juntamente com o Espírito de Profecia. E pregar independentemente das circunstâncias. Então, se você acha que essa mensagem está vindo da parte de Deus, ore comigo agora nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, sabemos, ó Deus, que não é fácil pregar a verdade, porque o teu servo Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ó Senhor, o nosso povo está perecendo, ó Deus. Está perecendo no mundanismo. Está perecendo na falta de amor. O nosso povo está perecendo, ó Deus, no conhecimento do Espírito de Profecia que foi dado a Ellen White, tua serva, para nos alertar. Ó Deus, toque no coração desse pastor que está me ouvindo agora nesse momento. Que o Espírito Santo, ó Deus, fale o coração dele. Que ele não venha, ó Pai, com espírito de rebelião, mas com espírito de aceitação. E venha aceitar a tua verdade. E pregar, ó Deus, a tua verdade, independentemente da circunstância. Esteja com esse ancião também. Que ele venha entender, ó Pai, que o cargo foi dado ao Senhor, foi dado pelo Senhor a ele e que o Senhor vai cobrar dele, ó Senhor. Que ele entenda isso e possa fazer as coisas por amor e alertar a tua igreja, independentemente das consequências. Esteja comigo também, ó Pai. Perdoa os meus pecados, porque eu sou indigno de trazer essa mensagem. Mas me ajude também, porque não é fácil lutar com o pecado. Me ajude, ó Pai, a levar pessoas a Cristo, a dar estudos bíblicos, a dar mensagem na tua igreja. E fique conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que essa mensagem possa fazer a diferença na sua vida. Fique com Deus e que o Senhor Jesus seja o seu guia, seja o seu leme e que o Espírito Santo seja a sua consciência. Fique com Deus. Deus abençoe.